Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro Mística Cidade de Deus. Milagre de sua onipotência e abismo da graça. História divina e vida da Virgem Mãe de Deus, Rainha e Senhora Nossa, Maria Santíssima, restauradora da culpa de Eva e medianeira da graça, ditada e manifestada nesses últimos séculos pela mesma Senhora, a sua escrava Soror Maria de Jesus, humilde abadesa deste convento da Imaculada Conceição da Vila de Ágreda, para a nova luz do mundo, alegria da Igreja Católica e confiança dos mortais. Plano geral da obra completa. Primeiro tomo, Maria no mistério da criação. Primeira parte. Sobre a primeira parte, é sobre a vida e mistérios da Rainha do Céu e o que o Altíssimo realizou nesta pura criatura desde a sua imaculada concepção até que, em seu virginal seio, o Verbo assumiu a natureza humana, os favores que ele fez nestes primeiros 15 anos e o muito que pessoalmente ela adquiriu com a divina graça. Primeiro livro. Contém a predestinação de Maria Santíssima, sua concepção imaculada, nascimento e seus atos e exercícios até ser apresentada no templo. Segundo livro. Contém a apresentação da princesa do céu no templo, os favores que a destra divina lhe concedeu, a altíssima perfeição com que observou as cerimônias no templo, o grau de suas heróicas virtudes e espécies de visões, seu santo desposório e o mais, até a encarnação do Filho de Deus exclusive. Segundo tomo, Maria no mistério de Cristo, na vida oculta de Jesus, segunda parte. Os mistérios da encarnação do Verbo Divino em seu seio até a ascensão de Cristo ao céu. Terceiro livro. Contém a altíssima disposição que o Todo-Poderoso operou em Maria Santíssima para a encarnação do Verbo, o que se refere a este mistério, o eminentíssimo estado no qual ficou a feliz mãe, a visitação a Santa Isabel e a santificação do Batista. Volta a Nazaré e um memorial combate que travou com Lúcifer. Quarto livro. Contém os receios de São José ao conhecer a gravidez de Maria Santíssima, o nascimento de Cristo Nosso Senhor, sua circuncisão, a adoração dos reis e a apresentação do menino Jesus no templo, a fuga para o Egito, a morte dos inocentes e a volta para Nazaré. Terceiro tomo. Maria no mistério da redenção, na vida pública de Jesus. Quinto livro. Contém a perfeição com que Maria Santíssima copiava e imitava
as operações da alma de seu Filho Santíssimo, como ele a instruía na lei da graça, nos artigos da fé, nos sacramentos e 10 mandamentos, a fidelidade e perfeição com que a Virgem os observava, a morte de São José, a pregação de São João Batista, o jejum, o batista, o batismo de nosso Redentor, a vocação dos primeiros discípulos e o batismo da Virgem Maria, Nossa Senhora. Sexto livro. Contém as bodas em Caná da Galileia, como a Virgem Maria acompanhou o Redentor do mundo na pregação, a humildade da Divina Rainha quando seu Filho Santíssimo operava milagres, a transfiguração de Cristo, sua entrada em Jerusalém, sua paixão e morte, a vitória que obteve na cruz sobre Lúcifer e seus seguazes, a santíssima ressurreição do Salvador e sua admirável ascensão aos céus. Quarto tomo. Maria no mistério da Igreja, do Pentecostes à Assunção. Terceira parte. Contém a vida da grande rainha, depois da ascensão de seu Filho, nosso Salvador, até a sua morte e coroação como imperatriz dos céus. Sétimo livro. Contém os dons altíssimos, outorgados pela destra divina à Rainha do Céu, para ela trabalhar na Santa Igreja, a vinda do Espírito Santo, o copioso fruto da redenção e da pregação dos apóstolos, a primeira perseguição à Igreja, a conversão de São Paulo e a vinda de São Tiago à Espanha, a aparição da Mãe de Deus em Saragossa e a fundação do Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Oitavo livro. Contém a viagem de Maria Santíssima a Éfeso, acompanhada de São João, o glorioso martírio de São Tiago, morte e punição de Herodes, a destruição do templo de Diana, a volta de Maria Santíssima de Éfeso para Jerusalém, instrução que deu aos evangelistas, o altíssimo estado de sua alma puríssima antes de morrer, seu felicíssimo trânsito, subida ao céu e a coroação. Na antiga tela apresentada, a venerável Madre Maria de Jesus de Ágreda, escrevendo a mística Cidade de Deus à direita, o rei Felipe IV, seu contemporâneo, correspondente epistolar e entusiasta leitor dos escritos da venerável Madre. Maria Imaculada, mais pura que a luz, mais bela que a aurora, filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. Ao leitor. Mística Cidade de Deus foi escrita pela vulnerável Maria de Ágreda, em castelhano clássico, de 1655 a 1660. A obra mereceu ser contada entre as da maior celebridade no dicionário da Academia de Letras Espanhola. Universalmente conhecida, foi traduzida para o latim, francês, português, alemão, flamengo, italiano, inglês, grego e árabe. Através de 3 séculos, tem servido de fonte para estudos e escritos sobre Maria Santíssima. Contudo, é preciso confessá-lo, nem sempre a citaram como seria de obrigação e justiça. Foi muito estudada e discutida por teólogos. Contou com amigos e adversários, mas a última palavra foi dita pela Igreja. Numerosos papas a aprovaram no correr de 3 séculos. Em nossos tempos, Paulo VI, em 1966, enviou ao mosteiro de Ágreda um círio simbólico como homenagem à escritora, por ocasião do 3º centenário de sua morte. É obra antiquada? Deus e suas manifestações são sempre antiquadas e sempre novas, no dizer de Santo Agostinho.
As revelações entre Deus e o homem variam em suas expressões conforme as épocas e os indivíduos, mas não em sua essência. Deus é sempre o Criador e o homem sua criatura. Cristo é sempre o Filho de Deus, Salvador do homem, se este aceitar e cooperar nessa salvação. A salvação foi preparada com a criação de uma criatura imaculada, a Virgem Maria, e inaugurou-se pela encarnação do Verbo em seu puríssimo seio. Mãe de Jesus Cristo, cabeça da raça humana, tornou-se mãe universal de todos os homens. Distribuidora de tesouros da redenção, é a medianeira entre o seu Filho por natureza, Jesus Cristo, e seus filhos pela graça, os homens. Sendo Maria o caminho que o Filho de Deus trilhou para descer ao homem, é o mesmo para o homem subir a Deus. Essas verdades produzem para a criatura humana efeitos diversos, conforme forem cridas ou não, aceitas ou rejeitadas, observadas ou transgredidas. Em si, porém, são indefectíveis e imutáveis. Tais verdades constituem o assunto desta obra. Seu estilo pode ser prolixo para a nossa época, apresentada e superficial, apressada e superficial, mas distingue-se pela clareza, tornando-se acessível ainda nas matérias abstratas e difíceis da vida espiritual. Há partes que são mais apreciadas pelos estudiosos. O mais está ao alcance de qualquer leitor. Os ensinamentos práticos de vida cristã valem para todos. Maria de Ágreda, escritora da mística Cidade de Deus. Dou-lhe o nome de escritora e não de autora, para respeitar o que mais de uma vez ela declara, dirigindo-se a Nossa Senhora. Tua é, Senhora, a glória. É tua, é também esta obra que escrevi, não só porque é de tua vida santíssima e admirável, mas também porque foste tu que lhe deste princípio, continuidade e fim. Se tu mesma não fosses a sua autora e mestra, jamais teria passado pelo pensamento humano. Escrevi só o que me ensinaste e mandaste. Sou apenas o mudo instrumento de tua língua, movido e guiado por tua sabedoria. Maria de Jesus nasceu em 1602 na vila de Ágreda, Espanha. Filha de Francisco Coronel e Catarina de Arana. Teve toda esta família o singular privilégio de se consagrar a Deus na vida religiosa. A mãe com 2 filhas na Ordem da Imaculada Conceição e o pai com 2 filhos na Ordem de São Francisco. A Ordem das Monjas da Imaculada Conceição de Vida Contemplativa foi fundada em 1489 em Toledo, Espanha, por Santa Beatriz da Silva, dama portuguesa. Foi o primeiro instituto da Igreja criado em honra do privilégio mariano, naquele tempo ainda discutido pelos estudiosos. A finalidade do Instituto era dar testemunho vivencial da fé da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, honrando Nossa Senhora isenta de todo pecado, pela imitação de sua vida e virtudes, e pelo culto especial a ela tributado. Maria de Jesus, destinada à especial missão de escrever a vida de Nossa Senhora, através de comunicações espirituais, teve desde a infância assistência fora dos moldes comuns, preencheu sua extraordinária vocação e empregou fielmente os singulares talentos com que foi agraciada. Foi fundadora e abadesa de seu convento, missionária, através de seus escritos e do miraculoso dom da bilocação. Profunda escritora, mestra espiritual, exímia, esclarecida, conselheira, até em assuntos políticos, havendo mantido correspondência epistolar com o rei da Espanha, Felipe IV, por espaço de 20 anos seguidos. Desenvolvia tal atividade na atmosfera de elevada vida espiritual, e suas virtudes cristãs e religiosas foram pela Igreja reconhecidas heróicas.
Goza o título de venerável e seu corpo incorrupto, conservado na cripta do mosteiro de Ágreda, é considerado uma das mais preciosas relíquias da Ordem da Imaculada Conceição e da Espanha, que justamente se orgulham de tão eminente filha. Morreu em 1675. A doutora Mariana. Madre Maria de Jesus escreve com método, simplicidade e profundeza, união e piedade, sem se desviar da reta doutrina católica. Vê, escuta, medita, reza e trabalha à luz da Sagrada Escritura. Suas explicações, comentários, descrições, raciocínios e argumentos são extraídos das páginas da Bíblia e construídos sobre a base inabalável da palavra divina. Esta extraordinária monja tem o mérito de haver aprofundado, com rara clareza e segurança para o seu tempo, a doutrina da Imaculada Conceição, tal como a Igreja a definiria 200 anos mais tarde, e proclamá-la dogma de 1854. Igualmente apresentou a Assunção de Maria em corpo e alma ao céu como fato indiscutível e pode-se dizer que quase todas as páginas de seu livro referem-se à mediação e maternidade universal da Santíssima Virgem. Espírito avançado suscitou admiração e polêmicas no meio religioso do seu tempo. Ainda hoje surpreende pela profundeza e segurança com que trata certos temas, que poucos especialistas ousariam abordar. Longe de escrever ao modo de piedosa autômata, esta estava consciente de quanto fazia e das consequências que poderiam advir de seu trabalho. Era a primeira a pedir esclarecimentos para certificar-se de quanto lhe era manifestado. Grifamos manifestado e não dizemos revelado, pois a escritora, em sua escrupulosa exatidão doutrinal, nunca usou a palavra revelação para designar os conhecimentos que recebia, e deixou escrito em suas obras, pois, em sentido religioso, o termo revelação é reservado para designar a inspiração divina dos escritos bíblicos, quer do Novo como do Antigo Testamento. Demos um exemplo, entre muitos outros, de como expunha suas dúvidas e recebia a correspondente solução. Se me derdes licença, minha senhora, para falar em vossa presença, exporei uma dúvida que se me apresentou no mistério do vosso santo nascimento, e do que, então, o Altíssimo vos concedeu, como se há de admitir que, pelos anjos, fostes levada em corpo até o céu empíreo, de visão de divindade? Segundo a doutrina da Santa Igreja e seus doutores, o céu esteve fechado e interdito aos homens. Fechado até que o vosso Filho Santíssimo o abriu com a sua vida e morte redentora, sendo o primeiro a nele entrar após a ressurreição e admirável ascensão. Resposta da Rainha do Céu. Caríssima filha, é verdade que a justiça divina fechou o céu aos mortais por causa do primeiro pecado, pecado original, até que meu filho o abriu, dando superabundante satisfação pelos homens, com a sua vida e morte. A mim, porém, elevou-me a todas as virtudes e graças desde o primeiro instante de minha imaculada concepção. Não me havendo atingido o ápice do primeiro pecado, não tive o impedimento dos demais mortais para entrar no céu. Além disso, como havia de revestir o Filho de Deus com minha carne e sangue, tratou-me como Senhora das virtudes, a Rainha dos anjos, fazendo-me semelhante a ele na ascensão da culpa e noutros dons e privilégios divinos, e ainda que, sendo pura criatura, eu não os podia merecer. Sua bondade e clemência divina se inclinaram liberalmente e me olhavam como humilde serva, para que eternamente o louvasse por autor de tais obras. Quero eu também, minha filha, o bendigas e exaltes por elas. Madre Maria de Jesus teve também inimigos que a denunciaram à Inquisição. Enfrentou serenamente o temível tribunal, e os juízes acabaram por aumentar
o número de sinceros admiradores de sua extraordinária sabedoria e santidade. Qual o crédito que se deverá dar à mística cidade de Deus? Em seu amplíssimo texto, cumpre distinguir, primeiro, as transcrições da Sagrada Escritura e da doutrina da Santa Igreja, que são matérias de fé e devem ser criadas sem restrições. Segundo, as descrições de outros fatos e pormenores não consignados no depósito da fé, Antigo e Novo Testamento, tradição, doutrina da Igreja. Cada leitor preste-lhe o crédito que sua devoção lhe sugerir. Não haverá mal nesse procedimento, mas não se arme de um ceticismo hostil e sistemático. Tenha-se o coração aberto e dócil para receber de sua leitura, o que a escritora principalmente teve em vista, a edificação espiritual do leitor, levando-o a se estimular no amor de Deus, de sua Mãe Santíssima e a consciência da própria vocação cristã à santidade. Há erros na mística cidade de Deus? Não esqueçamos que a Escritura trabalhou há 300 anos. Certos dados históricos, geográficos e científicos não concordarão com os atuais. Que admiração pode haver nisso? Não acontece o mesmo com a Bíblia. E o sempre discutido problema para os sábios medíocres e poucos devotos de que a ciência contradiz o livro revelado? Em cada nova geração, a Igreja tem que respirar a mesma tecla. A Bíblia jamais quis ensinar ciências humanas e terrenas, mas sim a ciência da salvação e dos eternos destinos do homem. Aplica-se o mesmo princípio à mística cidade. Madre Maria de Jesus não se arroga infabilidade. No quarto livro, número 678, diz: Quero advertir que, em muitas coisas que vou escrevendo, consta-me haver grande diversidade de opiniões entre os santos padres e outros doutores. Escrevo apenas o que me vão ensinando, editando, ou o que, às vezes, me é ordenado perguntar para melhor compor essa divina história. Julgar se o que escrevo concorda com a verdade da Escritura e com a grandeza do assunto que trato, e se as coisas têm entre si conveniente conexão, tudo isto remeto à doutrina de meus mestres e ao julgamento dos sábios e devotos. A diversidade de opiniões é quase inevitável entre os que escrevem. Cada qual segue conforme o próprio gosto. Autores que os precederam, fora das histórias canônicas, todos se baseiam em hipóteses e eu não poderia escrever por este método, porque sou mulher ignorante. Qual era o grau de sua cultura humana? Apenas o curso primário? Apenas o curso primário. Maria de Jesus exagera no que atribui a Nossa Senhora? Em certas passagens temos essa impressão, que se, com paciência e humildade, continuamos a leitura, não demora encontrarmos explicação para quanto duvidávamos. Por que tanta relutância e até irritação de alguns em admitir que Nossa Senhora gozasse de carismas especiais, não só como os santos, mas incomparavelmente mais do que eles? Em nossa ignorância, consideramos a vida de Nossa Senhora pelos conceitos que temos de nossa existência de pobres criaturas feridas pelo pecado, limitadas e imperfeitas. Não é este o padrão para medir a vida da singularíssima criatura que saiu das mãos de Deus, imaculada e destinada a ser a própria mãe? O que ele recusaria de quanto lhe pudesse dar? Embora ela tenha vivido exteriormente em nossa simplicidade e até imensamente mais simples do que nós, a vida espiritual que levava sob esse exterior comum era sublime e ultrapassava a própria vida angélica, pois eram atos de uma criatura que reunia em si
excedendo-a sem medida as perfeições de todas as demais criaturas. Todos os anjos e homens juntos não chegariam à menor parcela do que recebeu a princesa do céu para ser mãe do Criador. Por este dom de graça, exímia supera de muitos todas as outras criaturas celestes e terrestres. Vaticano II. Noutro lugar, a escritora insiste: a palavra, a pena e todas as faculdades das criaturas são instrumentos desproporcionados para revelar tão elevados mistérios. Assim, desejo que fique bem entendido quanto aqui se disser não passa de obscura sombra da menor parte desta maravilha, Maria Santíssima, e inexplicável prodígio que não deve ser medido com a restrição de nossos limites, mas com o poder divino que não os tem. Far-se-á injúria, medi-la pela regra comum dos demais santos. No 8º livro, número 658, diz a Virgem: a dignidade da Mãe de Deus excede tanto a qualquer outra, que seria grosseira ignorância negar-me favores, pelo motivo destes não serem encontrados em outros santos. Nessa dignidade estão contidas, como em sua original, todas as minhas graças. No dia em que os homens me conheceram por Mãe de Deus, conheceram implicitamente, como em sua causa, as condições que, por essa excelência, me pertencem. A meditação e demonstração de minha santidade, dons e privilégios foram deixados à piedade e cortesia dos fiéis. Nisto muitos se mostraram tímidos, outros com tibieza, mais remissos do que deviam. Por isso quis, meu Filho Santíssimo, manifestá-los na Santa Igreja, não através da inteligência e ciências humanas, mas diretamente por sua luz e verdade. Deste modo, recebam os mortais a alegria e a esperança, sabendo quanto posso ajudá-los, e deem ao Onipotente a glória e louvor que lhe devem dar, por mim e pelas obras da revelação humana. A presente tradução é cumprimento de um voto por todas as graças e benefícios materiais e espirituais que tenho recebido da Mãe de Deus e nossa, em particular pelo estabelecimento de nosso mosteiro, Portacelli, em Ponta Grossa, Paraná, no ano de 1966. Fiz a tradução sobre a edição publicada em 1911 pelo mosteiro de Ágreda sob os auspícios do bispo de Tarazona, Santiago Azoide, Udaie, e a seu mandado dirigido pelo padre Eduardo Roio, capelão do mosteiro. A respeito desta edição, diz o referido padre, não é tomada de alguma das numerosas edições já feitas, e que mais ou menos discordam todas do original, mas é tirada fidelissimamente do mesmo autógrafo, podendo chamar-se edição príncipe, porquanto é a única inteiramente conforme a obra que por seu punho e letra escreveu Maria de Jesus. Proêmio da edição. A 7 de abril de 1911, declara o bispo de Tarazona, certificamos que a presente edição da Mística Cidade de Deus, salvo algumas modificações meramente ortográficas, está inteiramente conforme o autógrafo da mesma obra que compôs e escreveu a Venerável Madre Maria de Jesus de Ágreda. Ao traduzir, procurei ser fiel ao sentido e à letra, sem nada suprimir nem acrescentar. Abri exceção para as citações bíblicas, em vez de traduzi-las do texto, transcrevi-las na tradução do padre Matos Soares, 7ª edição. Pia Sociedade de São Paulo, 1955. As modernas traduções da Bíblia, certamente mais perfeitas, dei preferência à Vulgata por ter sido a usada pela Escritura. Para amenizar a leitura e mais facilmente se captar o assunto, em cada número coloquei subtítulo. A Mística Cidade é composta de 3 partes, com 8 livros ao todo.
Em vista de sua grande extensão, aparece publicada em tomos separados para mais fácil manuseio. Não há inconveniente em seres lidos fora da ordem numérica. De qualquer modo, são belos, compreensíveis e úteis. A presente edição quer ser uma homenagem à Imaculada Conceição, no ano do 5º centenário da fundação de sua ordem, 1489-1989. A tradutora. Mosteiro Portacelli, Ponta Grossa, Paraná, Brasil, em 8 de setembro de 1988. Declaração da escritora. Esta divina história, como em toda ela fica repetido, escrevi por obediência a meus superiores e confessores que dirigem a minha alma, garantindo-me por esse meio ser vontade de Deus que escrevesse, obedecendo a sua Mãe Santíssima que, por muitos anos, assim me ordenou. E ainda que a submeti inteiramente à censura e julgamento de meus confessores, sem haver palavra que não hajam visto e conferido comigo. Apesar de tudo isso, sujeito-a, de novo, ao seu melhor parecer. Acima de tudo, sujeito-a à emenda e correção da Santa Igreja Católica Romana, e cuja censura e doutrina, como filha sua, protesto-me submissa para crer e seguir somente aquilo que a mesma Santa Igreja, nossa Mãe, aprovar e crer, e para reprovar o que ela reprovar, porque nesta obediência quero viver e morrer. Amém. Soror Maria de Jesus de Ágreda, mística cidade de Deus.